Olá, bem-vinda, bem-vindo, bem-vindes a mais um vídeo neste humilde canal. E hoje o tema é um dos melhores quadrinhos que já saiu recentemente aqui no Brasil. Fácil, que é Moléculas Instáveis. Quarteto Fantástico Moléculas Instáveis. Essa edição bem grande. Eu tive que usar eu usei um marca-página enorme para ler esse negócio. Adorei o formato que isso aqui saiu, grandão, assim, capa cartão, todo colorido, muito bonita essa edição da Panini. Saiu aqui no Brasil esse ano, 2024, mas o quadrinho é originalmente lá do início dos anos 2000, 2002, uma coisa assim. Ganhou uma cacetada de prêmios. O roteiro é maravilhoso, a arte é incrível, é uma arte vintage, é uma coisa muito suave, muito bonita. E sobre o que se trata o Quarteto Fantástico Moléculas Instáveis? Cara, que quadrinho maravilhoso. Assim, ele fala de tanta coisa, tem muita coisa para falar, mas eu vou tentar ir o mais direto ao ponto aqui. E como essa obra é importante. É uma obra muito importante. Para começar, esse quadrinho desmistifica, ou pelo menos tenta um pouco desmistificar a ideia de que os anos 50, os anos 60 eram a época de ouro dos Estados Unidos, era tudo lindo, era tudo maravilhoso, as pessoas eram todas boazinhas e lindas e maravilhosas. Tudo isso é uma idiotice. Recentemente, ganhou uma certa notoriedade um movimento na internet chamado Movimento Threadwife, que é o quê? É um movimento de pessoas ignorantes que recomenda que as mulheres se inspirem na vida dos Estados Unidos da década de 50 e 60. Ou seja, se tornem escravas domésticas. A mulher tem que ser comportada, recatada e toda essa baboseira de costumes que já caiu por terra há décadas. Mas esse movimento Threadwife, que traduzindo seria esposas tradicionais, quer implementar, e que é uma idiotice. E esse é só uma obra, só que é uma obra de ficção, claro. Né? Se você quer saber mais sobre a história norte-americana, você procura historiadores, acadêmicos sérios. Mas esse quadrinho, apesar de ser uma obra de ficção, ele relata muito bem como era a vida naquele tempo. E era uma porcaria. Como eu falei, mulheres muitas vezes eram escravas domésticas. Elas tinham que estar sempre bonitas, comportadas e não podiam sair da linha. Era um saco. Meu capítulo preferido é justamente o que dá ênfase a isso. Esse quadrinho é dividido em 4 capítulos. Afinal, estamos falando do Quarteto Fantástico. Um capítulo protagonizado por cada um dos personagens. E o meu preferido é justamente o da Mulher Invisível. Só que nessa história você não vê os personagens como super-heróis. Não, os personagens daqui são pessoas reais. São pessoas comuns. Só que no universo desse quadrinho, essas pessoas comuns que protagonizaram este quadrinho seriam a inspiração para o Quarteto Fantástico, os super-heróis. Essa ideia é muito boa. É como um falso documentário. É como um falso documentário. Só que mesmo sendo uma obra de ficção, há relatos textos complementares do autor,
mostrando as referências bibliográficas, né, de textos de estudiosos daquela época e também relatos de pessoas reais, na qual o autor, como é que é o nome do autor? É o James Sturm. O James Sturm se baseou. James Sturm e seus talentosos colaboradores forneceram uma visão excelente não apenas das 4 vidas que inspiraram o Quarteto Fantástico, mas também dos Estados Unidos do final da década de 50. Este quadrinho tem um ritmo hábil, meticulosamente pesquisado e completamente cativante. Moléculas Instáveis é uma adição bem-vinda ao cânone do Quarteto Fantástico. Exatamente, concordo plenamente com o Dr. Harvey Lee Byers, Harvey L. Byers, autor de Quarteto Fantástico, o mundo em que viveram e o mundo que criaram. Nos quadrinhos originais do Quarteto Fantástico, lá da década de 1960, o quarteto vivia suas aventuras fantasiosas, enfrentando extraterrestres, enfrentando monstros, tudo mais. Aqui você tem a história de 4 pessoas comuns que teriam sido a base para o Quarteto Fantástico dos quadrinhos. E no último capítulo, você tem uma festa em que conta com a presença do Stan Lee, do Jack Kirby, entre outros, e eles, e claro, o Jack Kirby e o Stan Lee são os criadores do Quarteto Fantástico dos quadrinhos. É uma metalinguagem maravilhosa. Aqui, ó, mais uma página de notas e fontes mostrando 2 pessoas reais que inspiraram personagens que aparecem nesse quadrinho aqui. E como eu estava falando, o capítulo que eu mais gostei foi o da Mulher Invisível. No caso aqui, a Susan Sturm, né? Que mostra a vida de uma dona de casa dessa época. E como essa vida era um porre. Ou pior, a ressaca do porre. Porque a coitada tem que receber as amigas, entre muitas aspas, do clube do livro dela, que são umas velhas chata, tem que aturar a vizinha a xarope dela, tem que aturar o irmão mais novo malcriado, tem que aturar lá o Reed Richards, que é o namorado dela, mas que só quer saber de trabalho, é um cara extremamente antissocial, é um gênio das ciências duras, das ciências exatas, mas no que diz respeito à humanidade, ele é um pateta. E por conta de tudo isso, a mulher ainda tem que agradar as vizinhas chatas dela, as velhas fofoqueiras, que ficam falando dela, que ela não cozinha tão bem quanto a mãe dela, e bibibi, papapó. Meu Deus. E aí o que a mulher faz? Ela se vicia no café, se vicia no cigarro, aí tem a vizinha mala dela que fala que ela não devia fumar, e caramba, é um saco. Isso tudo é um saco, a mulher não aguenta mais. Aí tem o irmão malcriado dela, né, que seria o Johnny Storm. E o capítulo dele é muito interessante, porque o capítulo dele, né, o Johnny Storm, ele tem um amiguinho, né, que é um amiguinho que é o típico nerdzinho, que ele é gordinho, ele usa óculos, tipo eu, assim, e os dois estão sempre se metendo em encrenca, né? Me lembra muito aquele filme do James Dean, o Juventude Transviada, filme muito bom, recomendo. E os dois, né, o Johnny Storm e o amiguinho dele, eles fazem parte dessa juventude que está perdida, essa juventude dessa época, que não é só nessa época também. Jovens a adolescência é uma fase complicada, então jovens que não têm uma base familiar sólida acabam se perdendo. Mesmo jovens que têm todo o apoio familiar, muitas vezes têm dúvidas, passam por situações complicadas. E esse quadrinho retrata muito bem isso. Numa época, estamos falando ali, numa época que está começando
o, o movimento hippie. Então você vê o John Sturm, né, que começa a conhecer esse pessoal. Ele que já não tem pai, não tem mais pai e mãe, né? A irmã dele não sabe o que fazer. Então é tudo muito bem narrado, né? É tudo construído com uma naturalidade muito grande. É tudo muito bem feito. E você tem o personagem do Coisa, né? Que seria ali o Ben Green. Personagem do Coisa, né? Nas histórias do quarteto sempre foi o meu personagem preferido do Quarteto Fantástico. Com certeza. Assim, sem sombra de dúvida. Meu personagem preferido do quarteto. E aqui, cara, ele é um cara meio vida louca, sabe? É um cara que bebe, que xinga, que briga, né? Na capa, na capa aqui do, essa capa, ela é muito interessante, porque você vê Reed Richards aqui no canto encolhido, né? Como eu falei, ele é um cara que é um gênio das ciências duras, das ciências exatas, mas no final do quadrinho ele chega à conclusão que os seres humanos são moléculas instáveis. Eles não são robóticos. O ser humano é passional, muitas vezes imprevisível, né? Então você vê aqui o Reed Richards encolhido, não sabendo lidar com algumas situações sociais. Você vê o Johnny Storm com o fogo, com a chama, é o fogo da juventude, a chama do jovem que tá querendo, que quer ser independente, mas não sabe como. Aí você vê aqui a mulher invisível presa, né? A mulher invisível aqui presa. E essa cena da mulher invisível amarrada, meio que sendo sequestrada, é interessante porque nas primeiras histórias do quarteto, o poder da mulher invisível era ficar invisível, criar campos de força e ser sequestrada, porque era basicamente só isso que ela fazia, que era o principal poder dela no começo das histórias. E aqui você vê ela presa, e quando você lê o capítulo dela, você entende que ela tá presa naquela vidinha chata pra cacete que eu descrevi nesse vídeo. E você vê aqui o personagem do Coisa. Aqui, ó, o personagem do Coisa tá desmaiado. Por quê? Porque ele arranja uma briga no final do capítulo. E tudo, ele bebe umas, né, e arranja confusão lá na festa que tem no final do quadrinho. Enfim, é um quadrinho excelente para você entender, para você ter uma noção do que era essa sociedade certinha, entre aspas, mas que por dentro era podre, sabe? Queria manter as aparências de pessoas comportadas, pessoas de terno e gravata, mas que eram um bando de hipócritas e preconceituosos. Então, assim, eu recomendo fortemente esse quadrinho. Se você não tiver dinheiro, não sei se aí pela internet, através de outros meios você acaba encontrando, mas eu recomendo muito. Tem textos de apoio excelentes, pelo menos nessa edição, essa edição aqui da Panini, né? E poxa, cara, olha aí, mais um exemplo de aqui créditos, aqui ó. No final da edição tem uma ótima bibliografia, tem uma biografia dos autores, uma pequena biografia dos autores também. E poxa, é mais um exemplo de uma ótima história do quarteto que poderia render um excelente filme. Me lembrou também um pouco aquela série de TV, o Mad Men, que se passa nos anos 60, né? Que mostra também toda a hipocrisia daquela sociedade que se disfarçava de cidadãos de bem, mas que bebiam, traíam, falavam mal dos outros, enfim, cardápio completo, né?
Enfim, essa foi a minha indicação de hoje. Fica aqui a minha forte recomendação. Esse quadrinho é muito bom e é muito fácil de ler. É muito ágil. Eu li numa tarde, tranquilo. Fica aqui os meus agradecimentos. Curta o vídeo, comente. Valeu, um abraço e até mais.